Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, eu sou servidor público federal. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de como estudar português para concursos públicos. Primeiramente eu quero dizer para vocês que português foi a disciplina que eu tive mais prazer em estudar. Era que eu passava mais tempo estudando também. Porque desde a minha época de escola, ensino fundamental, ensino médio, português sempre foi uma das disciplinas que eu mais gostava e que eu entendia, então sempre tirei boas notas em português, nunca fui de ter muita dificuldade nos assuntos de língua portuguesa. E português em concursos públicos ele é muito cobrado, acho que todo concurso público cai português e é um número grande de questões. Então não tem para onde correr. Seja você gostando ou não gostando, tendo dificuldade ou não tendo dificuldade, você vai precisar reservar um tempo aí nos seus estudos para estudar português. Claro que se você não gosta de português ou se você tem uma certa dificuldade, vai ser um pouco mais complicado aí esses estudos, mas eu vim trazer aqui para vocês algumas dicas de estudo que eu tenho certeza que vai facilitar os seus estudos de língua portuguesa. Diferente das outras matérias, que você precisa pesquisar antes de mais nada quais são os conteúdos que mais caem de acordo com a área que você escolheu estudar. Português a gente não tem isso, porque português é uma disciplina ampla que cai em todos os concursos e cada edital vai variar ali qual é o assunto que vai ser cobrado. Então você precisa entender toda a disciplina de língua portuguesa. E para isso, a primeira dica que eu dou é dividir a disciplina de português em grandes áreas, porque aí vai facilitar melhor os seus estudos. Essas aí são as grandes áreas da língua portuguesa, começando por fonética e fonologia, seguindo com ortografia, morfologia, sintaxe, semântica e finalizando com produção textual. Eu irei gravar um vídeo falando melhor sobre cada assunto, cada conteúdo dessa grande área da língua portuguesa. Então fica ligado no canal, se inscreve, ative as notificações, porque em breve vou ter vídeo falando melhor de como estudar português do zero para concursos públicos. Como eu mostrei aí, existem essas áreas da língua portuguesa que você vai dividir para estudar, e se você seguir essa ordem, com certeza você vai aprender melhor a língua portuguesa. Então, com isso, você vai conseguir ter um maior rendimento e um maior entendimento na língua portuguesa, já que você vai estar começando aí o português do zero. Por mais que você já tenha um conhecimento básico, é melhor você começar tudo nessa ordem, porque aí você vai conseguir ter um maior rendimento em língua portuguesa e isso vai garantir que no dia da sua prova lá, você consiga uma boa pontuação em português. Dito isso, a segunda dica é: você só vai passar para o próximo assunto depois que você conseguir dominar o assunto anterior. O mesmo acontece para a área. Você só vai mudar dessa área de português após você conseguir entender, compreender a área anterior. Então, a partir disso, você vai conseguir ter um rendimento maior nos seus estudos e vai fixar melhor o assunto. Porque português é uma disciplina difícil, por mais que seja a nossa língua, mas o português mesmo, gramatical, o português correto, ele é bem difícil. Quanto mais a gente estuda português, mais a gente percebe que a gente fala muitas coisas erradas, a gente escreve muitas coisas erradas. A terceira dica é assistir a videoaulas explicando o conteúdo. Eu fiz muito isso para praticamente todas as disciplinas e para português não poderia ser diferente. Logo quando você começa um assunto, você vai precisar assistir videoaulas. Se você não assina nenhum cursinho, nenhuma assinatura aí para preparatório para concursos públicos, joga no YouTube, tem muitos professores lá com conteúdo gratuito explicando os assuntos. Então isso vai ser importante aí, que vai te ajudar a entender e a fixar aquele assunto na sua mente. A quarta dica é assistir a videoaulas com resolução de questões. Existem algumas particularidades de cada banca, a maneira como elas cobram, a maneira como aquele assunto é cobrado. Então, assistir a videoaulas de resolução de questões de português
é bem importante. Não tanto como as disciplinas como matemática, raciocínio lógico, que é muita prática, você precisa sim aprender a resolver essas questões. Mas português você também precisa assistir a esses vídeos, porque tem muita pegadinha, cada banca ali tem uma maneira peculiar de cobrança. Então se você assistir a essas aulas, a esses vídeos com resolução de questões, com certeza o seu desempenho em língua portuguesa vai aumentar bastante. A quinta dica é: esqueça apostilas teóricas. Use a gramática. A gramática é o melhor conteúdo teórico para você estudar português. Essa gramática aqui, ela é antiga. Ela foi da minha mãe, na época que ela estudava. E eu lembro, né, como eu falei no início do vídeo, que eu sempre gostei de estudar português na época da escola. Então eu lembro que durante o meu ensino médio, eu usei muito essa gramática aqui para estudar. E agora, estudando para concursos públicos, eu voltei a estudar por essa gramática aqui, que é antiga, porém ela me ajudou bastante. Então, se você não tem uma gramática, providencie, porque ela vai ser muito importante para os seus estudos de língua portuguesa. Essa aqui é a minha gramática, a minha velha e guerreira gramática, que já pertenceu à minha mãe e que eu já estudei na minha época do ensino médio. E eu resgatei essa gramática para estudar para os meus concursos. E isso me ajudou bastante. Como vocês podem ver, eu marquei aqui do lado cada assunto que eu precisei estudar. Principalmente as classes de palavras, que é a morfologia, e também a análise sintática. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz várias marcações em cada assunto aqui. Tem várias coisas marcadas, porque a gramática sempre foi minha amiga na hora de estudar língua portuguesa. E eu creio que se você fizer da gramática sua amiga também, você vai ver que você vai aprender melhor o português e o seu rendimento vai melhorar muito mesmo. A sexta dica é resolver muitas questões. Qualquer disciplina você precisa resolver questões para o assunto se fixar na sua mente e, além disso, você entender como aquele assunto é cobrado. Então, crie o hábito de responder muitas questões de língua portuguesa, divida por assuntos e vá respondendo. Faça suas revisões, resolvendo questões, porque isso vai te ajudar bastante e vai aumentar aí o seu desempenho em português. E quando chegar no dia da prova, com certeza você vai acertar aí o maior número de questões. A sétima dica é resolver provas inteiras, porque muitas das vezes você fica resolvendo só questões e para a língua portuguesa apenas isso não é suficiente, porque a língua portuguesa ela inclui muitos textos, muitas interpretações de textos, e mesmo quando o assunto faz parte da gramática, ali são regras da língua portuguesa, as bancas elas utilizam muitos textos para fazerem a cobrança desses assuntos. Então é importante que você responda uma prova inteira de língua portuguesa de concursos anteriores, porque ali você vai se adaptar à cobrança de português na prova. Então quando você for fazer o seu concurso, você já vai estar ali adaptado da maneira como a língua portuguesa é cobrada nos concursos, e também ali vai te ajudar a entender melhor o português. Você vai ficar mais adaptado ao ritmo de leitura. Então isso é importante. Resolva provas inteiras. Acho que nenhuma disciplina é tão importante você resolver a prova inteira como a disciplina de língua portuguesa. A oitava dica é sempre fazer revisões. Não adianta, se você não praticar, se você não revisar aquele assunto, você vai acabar esquecendo. Então, conforme você vai aí evoluindo no português, vai estudando novos assuntos, sempre lembre de voltar a assuntos anteriores. Faça revisões, resolvendo questões, como também olhando o conteúdo, vendo a sua gramática, vendo as suas anotações, porque isso vai ser muito importante para você fixar o assunto. E a nona dica é: crie o hábito de leitura. Quanto mais você lê textos, mais você vai conseguir fazer uma boa interpretação na sua prova. Porque a interpretação de texto ela é muito importante e muitas das vezes você perde pontos por não entender, por não compreender o que é que o autor quis dizer com aquele texto ou o que a banca estava cobrando. Então, crie esse hábito de leitura, de ler livros, de ler revistas.
de ler jornais, ler o que te agrada. O importante é você ler, e quanto mais você lê, mais você vai aprender o português. A melhor maneira de conhecer as regras do português é você ler, porque muitas das vezes você tem dificuldade para fixar aquela regra. Quanto mais você vai lendo, mais você vai aprendendo português. Porque não é porque o português é a nossa língua nativa que a gente domina essa língua. Então muita coisa a gente fala e escreve errado. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende o português culto, que é esse português que vai ser cobrado aí na sua prova. E uma das vantagens, para além do concurso público, para além da sua aprovação, é que você aprende melhor o português, então você vai se comunicar melhor, tanto oralmente como na escrita. E isso vai ser importante aí para a sua vida, não só profissional, mas a sua vida como cidadão, como pessoa, de se comunicar melhor, de ter aí um bom domínio da língua portuguesa. E o português, ele é essencial. Esse concurso mesmo que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu fui aprovado, os candidatos aprovados, eles erraram 2 questões no máximo em português. Então o português não vai ser o diferencial na sua prova, porque os aprovados já são aqueles que têm um bom domínio da língua portuguesa, que vão errar 1 ou 2 ou até mesmo nenhuma questão. Então o seu diferencial vai ser em outras disciplinas, como matemática, como legislação, como raciocínio lógico, que são disciplinas que reprovam bastante. Mas português não pode ser uma pedra no seu sapato. Você precisa ter um bom domínio da língua portuguesa, porque para a sua aprovação, o seu desempenho em português tem que ser um desempenho alto. Até porque português vai cair aí em qualquer concurso que você fizer, independente da área. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Então deixa o like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Até mais. Tchau!